verso de número 4. Glória a Deus. Você está pronto para se alimentar? Querem de fato se alimentar essa noite? Glória a Deus. Vamos lá então. O subtítulo que foi colocado para esse episódio na vida de Jesus, com os seus discípulos e com uma multidão que acompanhou a vida dele e o ministério dele durante algum tempo, é a parábola do semeador. É isso que você encontrou? Isso? Lucas, capítulo de número 8, verso de número 4. Ok? Diz o texto então que a multidão vinha ter com ele, e ele, o nosso Senhor, vai então contar uma parábola. Uma dentre as muitas parábolas que ele contou, que ele falou. Diz então o texto assim: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, finalmente, ou afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Momento em que eu me alegro demais em poder perceber o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem demonstrado esse amor a mim, aos meus irmãos, e não por ganância, Senhor, mas por pura necessidade, Pai. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de te pedir que o Senhor pudesse, uma vez mais, falar conosco essa noite, através da tua santa palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Ok. Queridos, eu queria fazer algumas considerações a respeito dessa parábola, tá certo? A primeira delas é que eu acho que todo mundo já ouviu um certo dito assim: aquilo que você plantar, você vai colher. Esse é um dito que enquadra ele abrange alguns sentimentos ao longo do mundo, e eu creio que esse dito tem parte de verdade e precisa se compreender a outra parte, mas não é sobre isso que eu vou dizer, porque o que acontece? Se nós falarmos que literalmente
o que o homem plantar ele vai colher, certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Não é verdade? Pelo menos eu garanto a vocês que eu não estaria. Mas eu estou. E não estou colhendo o que de fato merecia ter colhido pelo que fiz. Então, quando eu digo que abrange, é um dito popular muito abrangente, a palavra diz isso: não vos enganeis, tudo quanto plantares, colherás. Só que é um contexto de blasfêmia contra Deus, de palavra contra Deus, de mensagens contra o Senhor. Não é um contexto universal, porque Cristo pagou os nossos pecados no Calvário, e nós não estamos colhendo o fruto do nosso pecado. Então, é só uma objeção. Mas, se você vê os versos que lemos, você vai perceber que o Senhor, Ele ensina a multidão e os seus discípulos uma parábola um tanto quanto importante para nós. E Ele diz que um semeador saiu para semear, e uma palavra cai à beira do caminho, e essa semente que caiu à beira do caminho, ele vai ser pisado, e as aves do céu vão vir e vão comer. A outra vai cair sobre as pedras e vai crescer, e a sua raiz vai ter necessidade de água, mas como pedra não tem água, a raiz não consegue sugar os sais minerais e a água do terreno, do solo, logo ela vai secar. Diz que a outra caiu sobre os espinhos, e quando começaram a crescer, os espinhos sufocaram e ela veio a falecer também. E por último, uma outra explicação é que essa semente caiu numa terra boa, cresceu e produziu. E aí ele faz um clamor: olha, quem está me ouvindo, quem tem ouvidos, ouça. Seria até bem sugestivo para que nós pudéssemos, por revelação do Espírito Santo e até por inteligência humana, tentar compreender o que essa parábola quer dizer. Mas essa parábola é um dos grandes presentes de Deus para a humanidade, porque muitas parábolas ficam na interpretação da humanidade, e os irmãos têm que estarem debaixo do Espírito Santo, e muitos sem o Espírito Santo interpretam como quer, e é por isso que a gente vê tanta coisa no mundo. Mas esta não. Essa ele fala a parábola, e logo depois, por misericórdia, ele explica a parábola. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus fala e também explica. E essa explicação nós também já conhecemos, ok? Se você não conhece, eu vou dar uma pequena explanada. Diz que ele vê os discípulos interrogam ele, e aí ele começa a explicar. Ele diz: olha, o sentido da parábola é o seguinte, versículo de número 11: a semente é a palavra de Deus. Então ele vai começar a desvendar, aquilo que seria para nós entendermos como tantas outras parábolas que estão na Bíblia. Essa não. Essa ele vai dar a parábola e vai dar de lambuja para a humanidade a explicação da parábola. E isso deve nos edificar essa noite. Qual é a explicação? Ele está dizendo que a semente é a palavra. Esse tal semeador veio para semear a palavra, ok? A palavra de Deus. Então, a semente é a palavra de Deus. Versículo de número 12: o que caiu à beira do caminho são os que ouvem. Então está claro que na primeira mensagem sobre a parábola que ele fala terra, aqui agora ele desvenda dizendo que a terra
são os que ouvem. Então a terra nesta parábola, a palavra terra nessa palavra não é terra de barro, não é terra de globo terrestre e não é terra de humanidade de forma geral, é terra na pessoalidade. Cada um é aquele, são os que ouvem, versículo de número 12, olha lá, o que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Então ele fala um aspecto dessa palavra de Deus que cai em determinados corações, que o diabo ainda tem acesso, que o diabo ainda consegue acessar, e acessando, o que ele faz com a palavra de Deus que foi lançada ali, ele tira. E isso é simplesmente fantástico. Por quê? Porque se nós olharmos a olho nu, por muitas vezes, inclusive com a gente, isso de fato aconteceu. Por muitas vezes aconteceu isso comigo. Estive na igreja, minha mãe me levou, meu pai me levou, eu estava com problemas, eu precisava de ajuda de Deus, eu precisava ser salvo, eu precisava ser curado, ser liberto, não é? E eu ia à igreja, chegando lá, eu ouvia a palavra, então a palavra era semeada em meu coração. Mas quando eu colocava o pé para fora da igreja, esse fenômeno que Jesus está nos explicando acontecia. O quê? Satanás, que tinha todo acesso às minhas atividades, às minhas ações, à minha vida, enfim, simplesmente me roubava a palavra. E aquela palavra não tinha eficácia, eu não conseguia praticar ela, por simplesmente ter sido assaltado, ter sido roubado. Então, por mais que eu tentasse, por mais que eu quisesse, por mais que eu desejasse, enquanto eu estava dentro da igreja, olha, nossa, essa palavra é comigo, eu preciso dar ouvido a essa palavra, amanhã eu preciso mudar a minha vida, eu preciso seguir um caminho. No outro dia, eu não conseguia fazer nada daquilo que a palavra havia me ensinado um dia anterior. Por quê? Porque com acesso livre, Satanás então vinha e me tomava aquela palavra que era de Deus, e eu percebia que eu ouvia, mas essa palavra não frutificava em minha vida, ela não crescia. E é isso que hoje eu vejo como pastor, porque eu hoje sou um mensageiro, um dispenseiro. Hoje eu abro a dispensa, hoje eu abro a dispensa do reino de Deus e sirvo a igreja. E por muitas vezes eu vejo pessoas serem servidas com mensagens gloriosas, e não porque eu as prego, mas porque o Senhor me revela, e eu fico em casa embasbacado. Eu posso falar várias, muitas, ok? Agora talvez a de mais impacto nesses dias tenha sido a da cobiça, que para mim foi uma revelação única, ok? A do pecado, a cobiça, enfim. Mas mesmo vendo essa palavra ser ministrada, a gente percebe que tem pessoas que, por suas atitudes, literalmente estão declarando que foram roubadas. Não conseguem praticar, não conseguem ter aquela palavra que ela recebeu, não causa sinais na vida daquela pessoa. E aí a gente percebe, porque hoje é muito mais fácil perceber isso. Antes da tecnologia era muito difícil, as pessoas se escondiam muito mais. Hoje não. Hoje as pessoas já não têm mais escrúpulo. Elas ouvem a mensagem no domingo na igreja, na segunda-feira estão quase nua no Facebook. Então, como é que a palavra, aonde foi parar a palavra? Ela ouve a mensagem no domingo, ele ouve a mensagem no domingo, na segunda-feira, em suas redes sociais, está compartilhando coisas satânicas. Aonde foi a palavra? Para onde foi? Foi simplesmente roubada. Isso quando não acontece em loco, diretamente. Ouviu a palavra, quando dá segunda-feira, terça, quarta, no meio da semana, está brigando, está rejeitando, está blasfemando. E para onde foi a palavra? Segundo Jesus Cristo, fora roubada. Diz que o segundo, ele caiu sobre as pedras, são os que ouvem a palavra. Olha lá, pedra é outro tipo de pessoa. Ouve a palavra, recebe com muita alegria. Olha que especificação Jesus dá.
São pessoas que recebem com alegria, que vêm na igreja, que ouvem, que leem a Bíblia e falam: nossa, meu Deus do céu, como eu fiquei sem isso a minha vida inteira. Eu precisava tanto disso. Só que esta alegria não é significado da raiz. Ela é uma alegria, mas ela não é raiz. E ele diz isso: estes recebem com alegria, mas não tem raiz. Creem apenas naquela mensagem por algum tempo. E veja se essa não é uma das faces da igreja, da porcentagem maior da igreja. Porque nós, irmãos, cultuamos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Nós cultuamos no domingo, ouvimos uma mensagem, Deus nos toca, saímos daqui exultantes, pisando em algodão, voltamos para casa, usamos as redes sociais para cumprimentar uns aos outros. Meu Deus, que culto! Como Deus falou em nosso coração. Mas chegamos na quarta-feira aqui se arrastando. Chegamos na quarta-feira aqui pedindo a Deus por misericórdia, que Ele coloque alguma fé em nosso coração para que a gente possa continuar. E o que está acontecendo? Está acontecendo que o que nós ouvimos no domingo não tem força. A gente crê por algum tempo, mas logo depois passa a descrer. E em aspecto geral, a grande maioria das pessoas que entram dentro de uma igreja cristocêntrica passam por isso. Igreja da teologia da prosperidade, do determinismo, igreja da bênção, da cura, isso não. Porque a ganância da pessoa leva ela a estar lá mesmo. Porque ela quer ser curada, ela vai lá 1 milhão de cultos se for preciso. Agora, quando é para falar do reino de Deus, da salvação, do compromisso, da exortação, da responsabilidade, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura, por quê? Porque está falando de confronto, está falando de conserto, está falando de renúncia, está falando de entrega, está falando de conversão. Então diz que o que caiu, Jesus está explicando, o que caiu nas pedras, o que é? São aqueles que ouvem, recebem a alegria daquela palavra, mas aquela palavra não consegue criar raiz. Creem por apenas algum tempo. Eu estava lendo esse texto e é tão maravilhoso, porque quando você espelha um no outro, você já fez isso com esse texto? Ou eu fui o único maluco que fez isso aqui? Mas quando você pega um e sobrepõe ao outro, você descobre algumas coisas magníficas, como essa explicação. Então, essa explicação do versículo de número 13 é o que caiu sobre a pedra, ok? Então, olha o 6 o que diz. Olha o que diz o 6. O outro caiu sobre a pedra. Essa é a primeira palavra, a parábola, não é a explicação. Só que nessa primeira palavra ele diz que essa semente se seca porque ela não encontra umidade, água, ok? Lá diz que no 12, no 13, caiu sobre a pedra, ela encontra alegria, mas não tem raiz, ok? Creem por apenas algum tempo, na hora da provação se desviam. Então você percebe que na primeira ele diz que não encontra água, e na segunda ele diz que é bem na hora da provação. O que quer dizer é que a palavra foi ministrada, o coração recebeu, aí vem a prova. O que essa pessoa precisa fazer? Beber água, mas ela não bebe, falta água. E quando falta água, diante da provação, aleluia, o que acontece? Ela seca. Então você percebe que quando você sobrepõe, você compreende que estar, o que o Wellington falou aqui no começo do culto, é imprescindível. Porque estar aqui é receber de uma forma um pouco mais qualificada a água que às vezes a gente não consegue receber só lendo, Wellington. Você tem razão no que você disse. Então, quando nós recebemos a palavra, vem a alegria. Quando vem a alegria, vem junto com a alegria as provações da vida. O que é que nós temos que fazer para não ser pedra?
Nós temos que tomar a água da vida para umidificar essa sólida aprovação. É o que ele está falando. A pedra aqui é um coração solidificado com as provações. Se você está na prova, está sendo provado, e você não põe água da vida nesse negócio, você vai secar. E a palavra que cai aí, que até te alegra, não vai produzir. Por quê? Porque ela não tem água. Aleluia. Próximo verso. O que caiu nos espinhos. Bom, eu sou suspeito em dizer, mas eu amo essa explicação. Eu sou muito suspeito em dizer, mas eu amo essa explicação, sim. Eu amo, Marcelo, essa explicação. Olha a explicação. O que caiu nos espinhos são aqueles que ouvem e indo no seu caminho, então, recebe a palavra entra, ele recebe, mas ao caminhar da vida, são sufocados pelos cuidados. Então ele denuncia que existem cuidados, existem preocupações na nossa vida que sufocam quem? A palavra de Deus, vírgula. Agora eu vou dizer quais são os cuidados. Primeiro, riquezas. Eu não consigo entender aonde que se consegue ter base bíblica para uma teologia que fala de um Deus que trabalha com riquezas, quando o próprio Deus encarnado diz que riqueza sufoca a própria palavra dele. Como pode isso, Rodrigo? Não existe condição. Então dá para se perceber que quando se atrela riquezas ao evangelho, é claramente uma heresia, porque o próprio Jesus está dizendo, cuidar a riqueza é um espinho sobre a fé. E que mais? Os deleites desta vida, as satisfações, as alegrias, o gozo dessa vida. Pega uma palavra que um ser humano recebe e suprime, sufoca. Então, quantas vezes a gente vê pessoas assim, recebem a palavra no domingo, mas chegam na quarta sem nenhuma água, e muito mais do que sem nenhuma água, sendo sufocado, porque segunda só olhou para as riquezas e para os deleites da carne, terça só olhou para as riquezas e para os deleites da carne, quarta de dia só olhou para os deleites. Se não tivesse culto na quarta, morria, porque até sexta não aguentava. Eu estou falando de uma semana, eu não estou falando de um mês sem congregar, eu não estou falando de 2 meses sem congregar, eu estou falando de uma semana. Se nós somos um povo que, se ficar um mês sem congregar, certamente nós teremos problemas seríssimos. Então ele vai explicar isso. Agora ele vai dizer o seguinte, que aqui caiu na terra boa, versículo de número 15, são os que, ouvindo de bom e reto coração, retém, ou seja, segura, mantém aquela palavra em sua vida, e aquela palavra tem poder para guiá-lo então nos seus passos. É maravilhoso, não é, meus irmãos? Fale a verdade. Essa é uma mensagem que todo pregador que não tem muita facilidade para encontrar revelações, ainda está começando a pregação, essa é uma mensagem fácil de pregar. Você que gosta de pregar, guarde isso aí, quando eu te chamar você prega. Porque essa aqui Jesus deixou prontinha, a hermenêutica, a homilética, está tudo pronta, é só você aplicar, só você ler. É fácil. Quando você quiser pregar uma palavra e não saber, vai lá, Lucas capítulo de número 8, versículo de número 4, lê a primeira, já vai e vai para o versículo de número 9 em diante, e começa a falar o que Jesus explicou. Essa é a mensagem, está pronta. Mas eu queria mostrar para vocês algo que Deus me chamou, me mostrou e falou assim, fala para a minha igreja isso. Olha que coisa. Quando eu ouço falar sobre semeadura, a palavra já diz aqui, é a palavra de Deus.
não é? Mas nós estamos vivendo um tempo em que esse termo palavra de Deus está passando por um processo de perseguição, e muitas pessoas usadas certamente pelo diabo, como em outras épocas, pegam essa palavra, esse termo palavra de Deus, e de alguma forma corrompem ele, e falam que a palavra de Deus é aplicada em várias esferas. E é claro que você deve se perguntar sempre, ainda que eu esteja pregando aqui, você deve se perguntar, ou deve perguntar ao Senhor, melhor falando: Senhor, o que o pastor está pregando é verdade? Me mostra na tua palavra. Se eu fiquei com alguma dúvida, volte para a tua casa e leia. Procure ajuda do Senhor para compreender se aquilo que eu estou falando é verdade. Você não pode simplesmente confiar no que te falam. Você tem que ter certeza, tem que haver conectividade entre o que você ouve, o que você conhece e o Espírito Santo que está em que você é o que os de Bereia faziam. Os bereanos olhavam para a palavra e falavam: deixa eu ver o que esse pastor está pregando, se está aqui dentro mesmo. E eu não só lhes peço, mas eu lhes ordeno que inclusive comigo vocês façam isso. Vocês são obrigados a fazer isso. E nessa obrigatoriedade é que nós vamos então limpando o caminho, conhecendo o caminho correto, olhando para o caminho certo e percebendo qual tipo de terreno nós somos e nos transformando para sermos a boa terra que recebe o Evangelho, que recebe a palavra de Deus e que retém a palavra de Deus. Mas hoje nós ouvimos falar sobre palavra de Deus e a gente ouve um monte de coisa, ou não ouve? Ouve um monte de coisa. Nós vemos um monte de gente falando em nome de Deus, ok? Porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Amanhã você vai assinar um contrato. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se preocupe, você vai ser curado. Amanhã eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa enfermidade não é para a morte. Nós já vimos isso aqui. Eu já vi a olho nu. Essa enfermidade não é para a morte. E ter que, alguns dias depois, estar no velório municipal da cidade. E eu fico me perguntando, aonde que estava a pessoa que disse que Deus havia falado com ela e que Deus havia dado uma palavra, que aquela palavra não é para a morte. Sabe o que vão dizer? Que a pessoa que perdeu o ente querido não tinha fé. E isso é a maior maldade que alguém pode fazer com alguém. Uma das maiores atrocidades que a igreja está causando nos nossos dias é fazer os seus propósitos malucos e hereges, e quando esses propósitos não dão certo, dizer: é culpa tua, você é que não tem fé. Porque a pessoa já está arregaçada, ela precisa da água da vida, porque a palavra vem e não para, vem e não para, vem e não para. Aí, ao invés de a pessoa dizer: olha, o Evangelho, Jesus ama você, ela diz: faça um propósito, porque se você fizer, Deus vai te isso, Deus vai... Só que aí Deus não faz. E aí a pessoa vem conversar: o que será que está acontecendo, pastor? Porque eu fiz e não aconteceu. Você não tem fé. Piora a situação da pessoa, porque a pessoa, coitada, ela já está arrebentada e ainda tem que ouvir falar que aquilo não está acontecendo porque ela não tem fé. Isso é uma atrocidade, irmãos. Isso é uma maldade de uma forma, de um tamanho que não existe medida. Olha, se algum dia eu fizer isso, por gentileza, me tirem daqui. Isso não é possível. Não é possível que as pessoas não tenham piedade e cristianismo para compreender que essas coisas não podem salvar alguém do propósito divino. Deus é soberano. Deus sabe muito bem o que faz e faz tudo o que Ele quer e não treme para o homem. O que nós podemos fazer é pedir. Mas está tão deturpada essa palavra de Deus. Olha, vamos comigo ali que eu vou dar uma palavra. Chega lá, a palavra é extremamente materialista, como eu li o texto aqui no domingo. Olha, o Deus deles é o próprio ventre. São mensagens que só olham para o seu próprio ventre e para o ventre das pessoas, querendo que as pessoas então encontrem naquela mensagem herege alívio para a sua alma. Não vai encontrar. Mas então, como eu descubro quando a palavra é de Deus? Eu sei que muita gente congrega comigo aqui há 11 anos e ouve isso diariamente.
Mas eu preciso falar mais uma vez, porque a pregação do Evangelho é essa, é anunciar a palavra de Deus. E eu pergunto aos irmãos, qual palavra é de Deus? Querem ver? Quantos querem ver? Dá uma glória a Deus. Quer ver, Mar? Vamos voltar ao versículo de número 10. De número 11. Esse é o sentido da parábola. Glória a Deus. A semente é a palavra de Deus. Até aqui está subjetivo. Qualquer um, se ficasse por aqui, qualquer um poderia dizer, mas a palavra de Deus também é o que eu penso. Não é, tio? Até aqui está subjetivo. É um termo subjetivo. Cada um interpreta do jeito que quer. Não é assim, Miquel? Versículo de número 12. Aqui caiu, à beira do caminho, são as que ouviram. Venha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo, qual palavra foi pregada para eles? Qual palavra foi pregada? Jesus está explicando. Crendo, sejam. Você não acredita que Jesus estava falando sobre bens materiais e agora na explicação fala que a palavra sobre bens materiais estavam salvando. Não fala isso. A palavra que Jesus estava falando de Deus é a palavra da salvação. E esta palavra que é de Deus, que é a palavra da salvação, cai no terreno que o diabo ainda tem acesso. E quando a pessoa então sai caminhando, ele rouba. Para quê? Para que essa pessoa não venha a crer. Porque se ela crer, ela vai ser salva. Então qual palavra é a palavra de Deus, meus irmãos? Quando você identifica que alguém está te pregando, ou que você está pregando, ou que você está ouvindo a palavra de Deus, quando o tema dessa mensagem for salvação eterna, quando o tema dessa mensagem for a tua alma, a eternidade da tua alma, eu estou só pregando o que Jesus deixou explícito, que por muitas vezes a gente não vê. Mais um texto bíblico, fora os milhares que nós já lemos aqui, que atestam a ideologia deste púlpito. Qual é a palavra de Deus, Marquinhos? A palavra de Deus é a palavra da salvação. Aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, eu sou salvo, mas eu estou com a minha vida virada de ponta cabeça. Ok, deixe-me então te falar o que eu penso e o que eu sinto sobre como vai ser as nossas vidas aqui nessa terra. Eu creio, eu tenho falado isso muito, que o engano tem que ser o máximo parecido com a verdade, porque senão ele não consegue enganar. Se for muito discrepante, a pessoa vai dizer, imagina isso. Alguém aqui crê no Henrique Cristo? Meu pai. Alguém crê nele? Não, por quê? Está discrepante. Mas quantas milhares de pessoas creem nesses caras que estão na televisão? Por quê? Está bem perto. E até parece. Então deixa-me te falar. Eu acredito na bênção de Deus. Eu acredito que Deus nos abençoa, cuida da gente, nos presenteia. Eu acredito que Deus nos dá alegria durante a passagem na vida. Tem tristeza também, mas também tem alegria. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus cuida dos seus filhos, que Deus dá força para os seus filhos trabalhar, que Deus abre portas para os seus filhos trabalhar, que Deus abençoa, irmão. Se eu não acreditasse nisso, eu seria um louco. Eu vim do crime
nunca tinha trabalhado na minha vida. Minha mãe me colocou dentro de um carro com um monte de trufa de chocolate e eu saí para a rua para vender uma coisa que eu nunca tinha vendido na minha vida. Imagina, um bandido vendendo chocolatinho na rua. No primeiro mês eu vendi 17 mil trufas, creia você ou não. E nós pagamos a faculdade de Direito da minha mãe vendendo trufa de chocolate. Nós chegamos a vender quase 40 mil trufas por mês. O que é isso? Quando eu vim a Bragança Paulista, meu chefe me mandou aqui dizendo assim: Duda, eu tinha sido ordenado num domingo, e eu já tinha uma promessa de 2002, passando por Bragança, eu recebi um sentimento no meu coração muito forte: você vai ser pastor aqui. Eu era só um jovem, como muitos jovens aqui, nem casado não era. Quando a Deise desceu do carro, eu falei: jamais, isso é coisa da minha cabeça, eu vou ser pastor nessa cidade. Eu só tinha vindo uma vez aqui. E aí nós fomos no McDonald's comer. Quando nós atravessamos a avenida para ver o lago, aquela cena romântica, tal, ela disse assim para mim: se algum dia a gente se casasse e você se tornasse um pastor e Deus te mandasse para uma cidade como essa, eu viria com você. Eu olhei para ela e disse: o que essa menina está falando? Anos depois, eu fui ordenado a pastor no domingo. Na segunda-feira o meu chefe, que é pai do pastor Rafael, que esteve aqui pregando, me chama na sala e diz: Duda, eu tenho uma missão para você. Ele fala: cara, você tem um dom. Porque eu peguei uma cartela de clientes inativos, que já tinham sido clientes da empresa e que não eram mais, por algum problema. E ele me deu uma carteira de clientes de 100 clientes, 100 e poucos clientes. Desses 100, eu recuperei tipo uns 40. E eu virei, na empresa, o nome era Recuperar Cliente. Tem um cliente que não quer estar mais comprando, dá para o Duda, que o Duda vai lá e resolve. Porque eu acho que usei a minha malandragem para entrar numas... Eu não sei. Deus me abençoe. Aí ele me chamou e disse: Duda, eu tenho um cliente que eu preciso que você vá lá. Cara, mas o cara não quer ver a gente nem pintado de ouro. Vai preparado para ele te xingar. Pô, Enzo, mas você vai me mandar lá, meu, para quê? Vou tomar xingo. Não, vai lá que eu sei que você vai conseguir. Aonde é? Bragança Paulista. Na hora que ele falou, eu nem falei: você vai me dar o dinheiro? Não, eu vou te pagar, vai lá, o cliente é top, mano. Você pegar isso aí, você vai comprar a tua casa, vai. Eu tinha acabado de me casar, cara, você vai arrebentar, vai lá, eu estou dando para você, vai lá, se você conseguir é teu. Eu toquei o pau para Bragança Paulista. Quando eu entrei, que eu vi o lago, eu lembrei da carinha dela dizendo: se você fosse pastor e Deus te trouxesse para cá, eu viria com você. Nossa, o mundo caiu. Eu não consegui trabalhar aquela manhã. Mas quando foi 1h da tarde, eu almocei no McDonald's e fui bater na porta dessa empresa. O cara me atendeu de um jeito estúpido. Eu entrei, começamos a conversar. Só para encurtar, que eu não tenho mais tempo. Eu voltei para São Paulo com um pedido de 5.000 litros de óleo. Na primeira visita, sem conhecer ninguém, sem saber quem era, que tipo de óleo vendia, que tipo de máquina, eu não sabia nada. Sabe quando aconteceria isso com um vendedor de óleo? Nunca. Em 3 meses, as grandes empresas nessa cidade eram meus clientes e são meus amigos até hoje. Eu fiquei tão folgado que eu falava: é minha, batia. Oi, tudo bem? Tudo, Duda, tá bom, beleza. Assina o pedido. Eu fiquei folgado. Eu percebi o mover de Deus. Então eu creio na bênção. Eu creio que Deus nos abençoa. Eu fui visitar o Valdir hoje. Ele disse: olha onde eu comecei, uma portica. Olha onde eu estava. E olha agora da capa. Eu conheci pessoas aqui que quando eu cheguei aqui chovia mais dentro da casa do que fora. Hoje moram na sua própria casa. Eu creio na bênção, irmão. Eu não sou louco. Eu estudei até a 8ª série. Eu fui um dos grandes investidores do meu próprio ministério. Eu tive um privilégio de vir para Bragança e eu mesmo custear todo o custo da igreja SOS quando era SOS. E mais do que custear, comprar tudo que a igreja precisava do meu próprio bolso com maior alegria. E nunca me faltou nada, pelo contrário. Eu creio na bênção. Eu sei que Deus nos abençoa. Eu sei que Deus cuida da gente. Mas sabe como é isso? Primeiro Ele nos salva. E depois de Ele nos salvar, a gente passa a andar na terra como salvos. E ser salvo por Jesus Cristo na terra é ser querido, é ter confiança, é fazer o que é certo, é fazer o que é bom.
E isso é impossível de não gerar coisas boas para a nossa vida. O problema é que inverteram a mensagem. Deus vai te dar. Aí está cheio de gente que fala que é crente, mas só dá testemunho de ímpio. E fica achando que Deus vai dar. Não é assim, Deus pegar e te dar. É Deus te salvar e te mandar para a vida. Então você vai salvo para a vida. Aí lá no seu serviço o carro encosta, ele fala para você, dá para você dar uma olhada, e você olha. Aí você diz, não, o que tem é isso. O cara fala, cara, você tem certeza que é só isso? É só apertar. E aquele cara nunca mais deixa de ser seu cliente, porque ele percebeu que você não usufruiu, não roubou ele. Essa é a bênção de Deus, é ser salvo, é ser de Cristo, é estar dentro de uma empresa representando o reino, para que as pessoas olhem para você e digam assim, meu Deus, eu preciso de uma mulher dessa na minha gerência, eu preciso de um homem desse cuidando das coisas para mim. Quem é dono de empresa aqui, que não gostaria de ter um gerente que é honesto, servo de Deus, homem de Deus, que ora a Deus, que teme a Deus? Quem? Então a bênção de Deus não é Deus pegando dinheiro e enfiando na tua conta, como essa bandalheira fala. É Deus pegando você condenado e te dando a salvação. E quando Ele te dá a salvação, você passa a caminhar. Entende? É tão interessante que aquele hino que a gente canta, me dê somente aquilo que eu preciso e aquilo que eu posso abandonar rapidamente. Esse é o valor dos valores terrenos na vida de alguém que é salvo. Porque quando Deus vem e diz assim, chega disso aí, agora eu quero você só pastoreando, aí você diz, aleluia, eu não tinha mesmo aquilo, agora eu vou ficar sem, não vai mudar nada. Por quê? Porque eu sou salvo. Deus me salvou, Deus me deu a mensagem caiu aqui no meu peito, e agora essa mensagem produz. Eu vou terminar já. Puxa, já foi o meu tempo, irmão. Tem uma outra coisa, olha o versículo de número 15, presta atenção. O que caiu na boa terra são os que, ouvindo de bom e reto coração, retêm a palavra. Bom, se a palavra de Deus é a palavra da salvação, e o diabo vai lá e toma para que essas pessoas não creem, e crendo não sejam salvas. Eu só dei um parênteses sobre o cuidado de Deus, só para ficar claro que existe o cuidado de Deus, mas o tema aqui é salvação. Agora, diz que quem recebe a palavra na boa terra é aquela que, ouvindo com o coração bom e reto, essa é a boa terra. Aquele que ouve a palavra de Deus, da salvação, e o coraçãozão, fala Senhor, fala Deus, fala-me mais sobre a salvação, porque toda vez que o Senhor fala sobre a salvação, meu coração exulta, aleluia, meu coração se alegra na salvação. É o que Abacuque falou, né? Abacuque disse isso, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que bom, não vou me lembrar agora do versículo correto, mas é isso que ele diz, ele fala, todavia me alegrarei no meu Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você está vendo? No curral não tem vaca, a oliveira minta, não haja ovelhas das malhadas, que não tem, a vida do cara está horizontal, está uma luta, uma prova, mas ele tem alegria onde? Na mensagem da salvação. Qual é a alegria dele? É ele saber que ele está nessa vida, não tem vaca no curral, mas tem salvação para a alma. Ou o produto da oliveira não foi bom, mas tem salvação. Eu não tenho como comprar uma casa, mas eu sou salvo. Eu não tenho como ter o meu emprego, eu estou sufocado no meu emprego, mas eu estou sufocado no emprego, mas a minha alma está salva. É isso que Abacuque fala, que a palavra de Deus fala. Mas olha que interessante, aquele que recebe na boa terra
são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, retém. Ok? Se parasse aqui, está subjetivo, mas não parou aqui. Olha a explicação de Jesus: retém a palavra da salvação. Meu Deus do céu. E aí essa palavra dá fruto. Qual que é o fruto? Qual que é o fruto? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Como é que pode alguém olhar e dizer que frutos da vida de um cristão estão ligados à sua materialidade? Fala para mim. Qual é o fruto? De quem recebeu na boa terra. Porque se não houvesse explicação, ia ficar só com o versículo de número 8. Dá para você pôr aí, Mari? Que você já deve ter ouvido muito na igreja. Mas a outra caiu na boa terra e nascida, produziu fruto 100 por 1. Já ouviu esse termo? Quem já ouviu o terminho? Crentinho? Vai ser 100 por 1. Perseverança. Vai ser 100 por 1 perseverança. Sabe o que a palavra está falando? Vamos sobrepor o texto? Espelhar um no outro? Você vai ouvir a palavra e vai ter uma perseverança. Meu Deus do céu. Vai perseverar uma vez. Aonde? Na palavra da salvação. Retendo a palavra da salvação por uma perseverança, vai vir quantas? 100. 100 o quê? Perseverança. E veja se não é isso que nós precisamos. Veja se não é disso que nós precisamos enquanto ouvintes e servos de Deus. O que é que mais você precisa hoje para continuar crendo que Jesus Cristo te ama? Irmão Cláudio, o que é que você mais precisa continuar para continuar crendo que Cristo está comandando a tua vida? Eu resolvo a palavra: perseverança. Porque sem perseverança vocês dois estavam literalmente mortos. O que mais os irmãos precisam para continuar no caminho da salvação? Perseverança. É o que nós precisamos para continuar crendo. O que mais você precisa, Cláudia? Precisa perseverar, irmã. Precisa continuar vindo. Precisa continuar congregando. O que mais vocês precisam para continuar sendo obreiros nessa casa? Perseverança. O que mais vocês precisam para continuar crendo no Evangelho? Perseverança. Eu conversava com o Valdir hoje sobre a igreja. O que mais nós precisamos, Valdir? Perseverança. Meus irmãos, Deus em Cristo não estava brincando com a gente. Esse texto não é um texto material, ele é um texto espiritual. E se houver alguém aqui, eu gostaria que vocês ouvissem o que Jesus disse quando explicou tudo isso, que eu aqui só estou parafraseando. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito está falando. O que você precisa é de perseverança. Retenha a palavra da salvação. Dá mais crédito para ela. Limpa a tua alma aí agora. Abandona suas preocupações nesse momento. Deixa suas preocupações para lá. Coloca a salvação no lugar onde ela tem que estar. Segue o teu caminho crendo que esse mundo, que esse tempo vai acabar em um piscar de olhos. Vai andando, acorda amanhã falando: eu estou com muito problema, mas eu estou com muito problema salvo em Cristo. Eu estou com muita dificuldade, mas as minhas dificuldades estão inundadas na salvação da minha alma. E se ainda hoje eu fechar os meus olhos, eu abro eles lá no reino de Deus para ver o meu Senhor face a face, o que há de ser o maior presente que eu ganhei em toda a minha vida. Então, só para recapitular, qual é a palavra de Deus? A salvação. E qual é o fruto que essa palavra dá na terra boa? Perseverança, Elô.
Precisa de perseverança, Elô. Por isso, Elô, aqui às vezes te aconselho, Elô, congrega. Pastor, eu estou arrebentada. Vem arrastada. Mas vem. Por quê? Porque tem água. E a água dá força para a produção da árvore. E quando a árvore cresce, o fruto sai. E qual que é o fruto? Perseverança. Eu volto para casa dizendo, aleluia, é aqui mesmo, é nesse caminho mesmo que eu vou, eu estou indo, é isso mesmo, é para a salvação que eu estou indo. E no meio do caminho, eu descubro qual terra eu sou. E tomara que eu seja a terra boa. Porque se tem uma coisa que eu preciso na minha vida, é de perseverança.